só brisar aqui e relembrar os memes, os top 10 memes da nossa família. Não da nossa família, eu acho que não. Não tava pronta. Conseguiu pegar a imperativa desprevenida. É uma vez, desculpa. Eu sabia que você não tava pronta, eu tava bem aqui olhando aqui, ó. Tava concentradinha. É, que hora que eu vou fazer? Aqui, ó. Agora. Aí eu só afastei aqui, ó. Salve, salve, galera. Tá começando mais um Bro e Brisa. E aqui quem fala é a Lohane. E a Raquel Rianelli. E é isso, hoje estamos aqui sem um tema específico, correto? Não temos um tema específico, mas a gente ficou pensando, né, lembrando essa semana, um pouquinho que a gente tem umas piadas internas e a gente resolveu eleger um top 10 memes, piadas internas, né? Que a gente tem entre a gente, lá em casa. É. E aí a gente vai tentar contextualizar, dar exemplos de aplicação. E aí você pode assumir aí pra sua vida, tá? É Em aquela, aberto, tá? Lançando. Tá. Tamo aí. Deixando aí. Não tem marca registrada, não precisa pagar direitos autorais, mas aí você pode estar assumindo aí o meme pra sua vida também, se você achar útil, tá bom? Aquela, vendedora de... negociando o meme da família. Vendendo. Igual o Direitos Nelly. autorais. Nelly. Nelly, pode me chamar de Nelly. Quem não pegou a referência, vai lá assistir o primeiro episódio. É sobre isso, Nelly. Você tem que estar sabendo já dessa história Tem que aí, estar de casa. Tem que estar sabendo. Já expliquei pro pessoal. Vamos lá. E é isso. Como é que você tá hoje, mana? Ai, eu tô péssima, mas, né, tamo aqui. Divertidamente, não sei hoje. Tô somente, sem divertido. Que horror. Passando sabor e energia, quarta-feira. Pesadão. Vamos lá, mana. Sério, primeiro. Qual que é o primeiro? Cara, não, velho. Pelo amor de Deus. Salve, galera. A gente salve mesmo, socorro. Salve, galera. Hoje o episódio tá assim, caótico, igual o nosso tema, assim. Sim, Narcisa. O tema de hoje a gente elegeu algumas piadas internas, galera. Memes da família. Memes da família, assim, que foram surgindo ao longo do tempo, que a gente usa até hoje, Sim. sabe? Memes de 1998, memes de 2003, entendeu? E a gente tá aí seguindo firme e forte com eles, entendeu? Porque a nossa comunicação, no geral, ela é a base de memes, assim, né? Boa parte dela. Exato. E aí, além dos memes da galera que tá ultra online, que, né, a gente acaba assimilando, a gente tem o nosso, dentro de casa, das situações que surgiram. Criados ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E alguns foram eternizados. Que é o caso do primeiro. O primeiro é um muito antigo, né? Muito que é a antigo. referência. A gente, pra quem não sabe, a gente morou no Amazonas, né? Em Tefé. E as pessoas lá tinham uma expressão, né? Ô, maninha. Uma gíria. É uma sei. expressão. Maninha. Maninha. Eles têm maninha. um sotaque bonito, né? Eles... Ei, maninha. Maninhazinha. Então, farinhazinha, maninha? Aí, cara, até hoje a gente usa isso. Até tipo, hoje. Maninhazinha, farinha. Aí a gente troca a ordem, entendeu? Tipo assim... Maninha, farinha, maninha, maninha. Maninha, maninha, farinha. Ei, maninha, farinha, maninha. Normalmente quando a gente tá se cumprimentando. Né? Exato. Maninha, farinha. Farinhazinha, maninha. Farinhazinha, maninha. Aí a gente vai comer, vai colocar uma farofa. Aí... Farinhazinha. Farinhazinha, maninha. Isso, e não é só entre a gente, não. Meu pai, farinhazinha. Ele faz uma cotó dele, lembra da farinha, farinhazinha, maninha. Exatamente. E é muito frequente mesmo, né? Muito frequente. A gente se cumprimenta falando maninha. E aí, maninha? É tipo, maninha. E aí, mana? A gente, maninha, farinha. Farinhazinha, maninha. Exato. Segundo meme, cara, a gente usa até hoje, assim, surgir uma situação espontânea. Vou fazer a vozinha, porque a gente sempre faz a voz, né? Só pra mim. Essa frase, só pra mim. Eu quero um desses só pra mim. Só pra mim. Por quê? Olha só, vamos lá. Eu sempre gostei muito de broa, né? Broa de milho. Gostava muito. Gosta muito. O nome do podcast aí. Muito. E aí, o que aconteceu? Quando a gente era mais nova, a gente passou umas dificuldades ali financeiras, né? E aí, as raras vezes que meus pais compravam uma coisa diferente pro café da manhã, que era, no caso, por exemplo, broa, eles só compravam 2 pra dividir entre os 4, entende? E aí, o meu grande sonho de princesa... Eu ia comer uma broa inteira. Entendeu? Um sonho de princesa, tipo... Aí eu lembro que eu falei isso um dia no café da manhã, tipo... Ai, eu adoro
Eu adoro broa. Ai, eu gosto muito de broa, quando tem broa. Meu Deus, Só que meu ela pequenininha. sonho Ela era pequena. tipo uns Então, assim, 8 era um anos. sonho genuíno, assim, Genuíno. a criancinha querendo ali só comer uma broa sozinha. Aí eu cheguei e falei, eu gosto tanto de broa, que um dia eu queria comprar uma inteira só pra mim. Eu falei isso. Espontânea. E a gente começou a rir, né? Exato. Margarina, propaganda de margarina. A família toda rindo. Como somos pobres. Eita, que alegria. E aí, hoje em dia, é tipo assim... Eu quero, quando a gente, realmente no contexto de comida, vou pegar esse negócio aqui só pra mim, né? Aí toda vez que a gente quer, nossa, tô com tanta vontade de comer uma pizza só pra mim. Só pra mim. Qualquer coisa é só pra mim. Só pra mim. E esse usa também com frequência. A gente usa. E o terceiro, ele tá muito ali, rente. No só pra mim. Muito próximo, né, da motivação ali, né? E veio da mesma pessoa, da mesma mini querida. Mini querida revoltada com comida. Com comida. Meu Deus do céu. Veio mais ou menos no mesmo período do só pra mim, que é o parece que não tem controle. Volta e meia lá em casa a gente fala isso, a gente relembra e a gente morre de rir dessa situação. Você quer contar, mano? Não. Tá. Tô à vontade, a história é fora. Você é o protagonista. Uma vez, eu adorava o bolo de fubá do meu pai. Quando ele fazia bolo de fubá, eu ficava muito feliz. Tipo, no mesmo nível ali da broa, né? E aí, fazia muito tempo que ele não fazia esse bolo. E aí ele foi lá e fez uma vez. E eu lembro que eu tava com muito sono. Eu queria muito comer também o bolo quando ficasse pronto. Só que aí, tipo, quando ficou pronto, eu só comi uma fatia e fui dormir, né? No outro dia... Foi garota, errou, foi moleque. Ué, errou rude. No outro dia, eu fui toda feliz comer, tipo, tomar café com bolo, entendeu? Vou comer um bolinho com café, bolinho de milho. Exatamente. Tchum, tchum, tchum. Uma fatia. Exato. Quando eu cheguei lá, galera, só tinha uma fatia de bolo. Sei lá, tinha uma tirinha. Sabe aquela tirinha final, assim? Na moral, fiquei muito triste. Fiquei muito irritada por isso. E aí, na hora, eu fiquei muito brava. Tipo, uma criança de, sei lá, 7 anos. Muito brava, assim. E aí só tava você. Aí eu... Caraca, cara! Caraca, velho! Como assim? Só dei uma tira de bolo. Um tabuleiro inteiro. Uma tira de bolo. Caraca, só queria tomar café, não sei o quê. Comecei a me, né? Tipo, ficar revoltada por conta do bolo de fubá. Aí eu falei, caraca, parece que ninguém tem controle nessa casa. Parece que não tem controle. Ela fechou, assim, a revolta, o discurso dela, né? Da falta de controle das pessoas com parece que não tem controle. Olhe. Ecoou, assim, pela casa. Aí a Lohane guardou essa frase e reportou para os meus pais, assim. Caraca, a Raquel hoje deu um chilique. Sabe a Raquelzinha? O ovinho? Porque a Raquel era muito tranquilona. Raquel deu um chilique por conta do bolo de fubá. Meus pais ficaram chocados, assim, como assim? Aí a Lohane falou, parece que não tem controle. Aí eles, caraca, ela falou isso. Aí até hoje a gente usa. Até hoje? Qualquer coisa. E normalmente em ocasiões de comida também. Acabou, não sei o que. Parece que não tem controle. Parece que não tem controle. Tipo assim, comemos... E não é só a gente, né? Meu pai também usa, minha mãe usa. Exatamente. Foi um episódio marcante pra todos. Isso anda perto do... se tem um doce, assim, um pé de moleque, porque a gente quase não compra besteira. E aí, quando compra, a gente come como se não tivesse controle. Entendeu? Estamos aqui pra gente viver. E aí, tipo, tá ali perto do boca, foi feita pra comer, entendeu? Total. Não, assim, com doce, besteira de doce, assim. A gente realmente, por muitos anos lá em casa, a gente não comprava direito. Não por questões financeiras, podendo comprar já, mas era... Não, eu acho que podendo já. Podendo já. Até hoje, assim, a gente não é de fazer estoque de besteira e tal, então é muito pontual, é quando dá vontade. Então, quando compra, a gente tá com muita vontade. E não tem isso de, tipo, comer por uns dias. Parcelado. Não existe. É à vista. Tipo assim, um bolo acaba no mesmo dia lá em casa. Exato. Então, isso anda perto do... Bolo grande. No máximo até amanhã de manhã. Assim, né? Sendo muito otimista. Exato. Bolo de aniversário, esquece. Doce, qualquer coisa. Sim, esquece. Gostosinha ali, fora do arroz e feijão. Então, a mamãe falava isso, né? Não é arroz com feijão, não!
Pede moleque, não, arroz com feijão não. Mas parece. Então, daí vem o parece que não tem controle. Número 4, vamos lá. Uma coisa que é muito marcante pra gente na nossa vida é falas de filme. E a gente usa muito falas de filme, sabe? Não, a gente assistiu muita animação, né? Exato. A gente cresceu assistindo animação real, assim. E animações específicas porque a gente tinha... No melhor estúdio. Qual que é o melhor estúdio? DreamWorks. Esse, no caso, não é. Não é? Não é DreamWorks, não? É da Disney, meu anjo. Pixar. Corta. Pode cortar essa parte. A gente cresceu, assim, vendo 3 filmes específicos. Bastante, porque eram os únicos que a gente tinha. Que era Shrek 2, Os Incríveis e Procurando Nemo. E Espanta Tubarões. Bastante, assim. Aí a gente reassistia. Esse filme é genial. O Gueto no Fundo do Mar, apenas. Perfeito. Beijo. Apenas. Só isso. Até hoje é legal assistir esse filme. Exato. Eu percebo coisas que eu não tava ligada quando era mais nova. Exato. Pô, detalhista, sabe? Então, assim, a gente assistiu muito esses filmes porque eram os únicos que a gente tinha. E aí, por exemplo, não tem nada pra fazer. Vamos assistir Espanta Tubarões, entendeu? A gente sabe as falas. E aí, quando a gente quer mostrar alguma coisa, tipo, mano, cadê isso ou aquilo? A gente fala uma fala muito específica dos Incríveis, que é do professor de português do Flash. Que o Flash apronta na escola, né? E aí o professor tá tentando provar que foi ele que aprontou, né? Só que ele é muito rápido. Exato. Aí ele fala assim... Não, calma. Aí ele tem uma câmera dentro da sala. Teoricamente tem alguém colocando taxinha na cadeira do professor. Só que não dá pra ver quem, porque é o Flash, só que ele é muito rápido. E aí ele marca uma reunião com a mãe do Flash, né? Com a Mulher Elástica. Isso. E aí, com a filmagem assim, aí ele tá demonstrando, tipo assim, pô, esse menino tá fazendo isso aqui e tal. Aí mostra, corre o vídeo. Aí não dá pra ver que é o Flash passando. Aí ele, ali, vocês viram? Não viram. E tipo, ninguém consegue ver, entendeu? Ninguém. E ele fica tentando explicar, mas ninguém consegue ver. E aí a gente guardou essa... Ali, vocês viram? Não viram. E aí, tipo, normalmente... Ele mexeu a cabeça. Quando a gente tá procurando alguma coisa, ou pergunta, mano, onde tá o negócio? Tal coisa, tal bolsa. Ali! Vocês viram? Vocês viram? Não viram. Aí normalmente, alguma de nós fala uma parte e a outra completa. Exatamente isso. Então a gente usa bastante. Ali! Ou a gente tá em outra situação, filma alguma coisa. Olha, mano, o que eu vi aqui e lembrei de você. Ali! Vocês viram? Não viram. Usamos. O quinto você explica. Porque o número 5 aí... Cara... Eu vi a minha vida inteira, só que eu nem lembro direito com a explicação. Não, eu lembro. Eu lembro do momento que ele explicou. Eu lembro, assim, na cozinha. A inocência foi embora. Não, cadê a infância ali, né? Meu pai, quando a gente fazia alguma coisa de errado, ele falava assim, fica com essa cara aí. Fica com essa cara de Charlie Uniform. Eu acho que só de falar, a galera das Forças Armadas aí já vai entender. Mas o que acontece? Nós, civis, né, não entendemos. Mas meu pai, ele sempre comparou uma pessoa com a outra. Nossa, esse cara parece muito o Stevie Wonder. Esse cara parece muito o Will Smith. Nossa, ele tem uma cara muito parecida com sei lá quem. Então, quando meu pai falava assim, essa cara de Charlie Uniform, eu achava que era um cantor, um ator. E ele sempre falou. Ficou anos falando, né? Daí fica com essa cara de Charlie Uniform. Eu achava que a cara do Charlie Uniform, era, sei lá, uma cara de tristeza, alguma coisa assim. Aí um dia eu resolvi perguntar. Quem é esse, querido? Quem é esse querido que é a ref aqui de quando a gente tá com cara de bunda? Quem é esse querido? Me explica, por favor. Ele não explicou, sabe o que ele fez? Eu lembro até hoje, a minha mãe, quando eu perguntei, a minha mãe olhou assim, quero ver tu explicar isso aí pra elas. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou um guardanapo, que a gente tava na mesa, jantando. Pegou uma caneta, aí escreveu todo o alfabeto, eu acho que da comunicação, do exército, não sei. Um negócio assim, aí tem alfa, beta, Charlie, e ele foi escrevendo. Ele só botou o alfabeto. Ele não explicou. Leia. Aí ele me deu assim, eu falei, mas mãe, não entendi. Aí ela começou a rir, né? Aí eu, como assim? Ela, procura aí. Charlie, Uniform. Quais são essas letras? Aí eu fiquei... Então é cara de
cu. Daddy! Cara de cu. Um jeito nerd de falar cara de cu, né? Então, assim, eu fiquei muito chocada. Porque eu achava que era uma pessoa, entendeu? E não, é cara de bunda mesmo, entendeu? Sim. Só isso. Que ódio. Mas a gente ouviu isso a vida inteira. É. Então, assim, é uma coisa talvez muito nova pra algumas pessoas, mas, tipo assim, a gente ouviu a vida inteira e era isso. Pra mim era um cantor. Alguém. E não é. Não. É uma parte do corpo mesmo. O sexto. Não chega a ser um meme. Mas, assim, eu e a Raquel, a gente tem uma mania de... A gente tá num momento, principalmente um momento de euforia, que a gente tá ali, muito doidona, doidas. E se a gente cismar com a palavra num contexto específico, a gente começa a ritmar aquilo ali. Exato. E aí acaba que vira uma música. Uma musiquinha nossa. A gente tem mania de fazer umas músicas do nada, assim, de acordo com a situação. Por exemplo, uma vez a minha irmã queria muito ir ao banheiro. E a gente tava descendo da rodoviária, assim, indo pra igreja e tal. No primeiro momento sai a frase normal. A gente, caraca, preciso muito ir ao banheiro, cara. I need to pee. I need to pee. Aí a gente começa, ela, I need to go to the bathroom, I need to go to the bathroom, I need to pee, I need to pee, I need to go to the bathroom. Aí começa a marchar. Ei, eu só queria ir ao banheiro. É assim, entendeu? É assim. Então a gente queria música do nada. Né? Aí um dia a gente, não lembro, tu lembra? Que saiu peru. Cara, Eu sei que a palavra foi, a ênfase foi no peru. Não, a gente tava zoando alguma coisa do fato de, tipo, gente, esses meninos, né, de escola, idiota. Gente, que besteira, né? Tipo assim, sexto ano, assim, quinta série. Que coisa mais quinta série, né? E aí, saiu algum, fica tudo ri, né? Tudo ri, tudo é pinto, é peru, não sei o que, é peru. Aí a gente começou a peru. Aí a gente começou a rir, entendeu? Piru. Essa coisa meio electronic hits, né? E virou o nome do grupo por um bom tempo, piru. E aí, hoje em dia, a gente de vez em quando desenterra. Exato. A gente se encontra, tá animado assim, e aí piru. Nem gosto. Porém, também usando, né? O sétimo foi, assim, o emblemático dia que a gente usou o sétimo. Nós caímos no chão de rir. Porque foi uma junção. Não quer dizer que é muito engraçado, não. Porque a gente é idiota. Mas foi uma junção de vários memes. Não, foi evoluindo, assim, um pouquinho. Exato, muito exatamente. Rápido, escalando. Foi escalonando. Que foi assim, tinha uma irmã na igreja que eu achava muito bom. Como ela... a forma que ela orava, assim, com veemência, assim, sabe? E ela falava, tipo assim, espírito maligno, entendeu? Ela falava com intenção, com força, entendeu? Ai, eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito maligno. E aí, a Lohane falando alguma coisa assim sobre, seria bom a gente comprar aquele... Não. Aquele... Canela de velho. Canela de velho. Gente, a canela de velho, quem conhece, velho? Aí eu falei, não, pô, lá perto do shopping tem um cara que vende. Tem um cara que vende canela de velho, que é pra isso. Ele tava tocando nesse dia. Aí, que pinga-pinga, que não sei o que, que é osteoporose, não sei o que lá, doença, bico de papagaio, Annabelle, Chuck, Jason. Exato. Aí eu falei assim, tipo, dentre as frases do cara, a gente ficou imaginando o cara falando, tipo, quer cortar pinga-pinga, não sei o que, corredeira, não sei o que, nananana, espírito maligno. Aí a gente já começou a rir. Aí a gente continuou, foi escalonando. Aí não sei o que, hernia de disco, não sei o que, fibromialgia, nananana, Annabelle, Chuck, Jason. Besta. Mas aí hoje em dia ficou também. Quando a gente vê alguma coisa muito recheada, tipo assim, vamos ali comer um podrão. O que tem nesse podrão? Hambúrguer, salsicha, presunto, não sei o que, Annabelle, Chuck, Jason. Exato. Aí a gente fica usando, entendeu? Então, quando tem muita coisa, vontade de comer uma pizza, um hambúrguer, Annabelle, Chuck, Jason. Sim, e ficou. E virou. É uma besteira que surge assim e a gente tá usando aí. Fica usando. O oitavo também é de filme, né? É, de filme. Animação. Toy Story, quem nunca? E, cara, aqueles ETzinhos. É o clássico. É uma das cenas mais legais do... É muito bom. Né? Eu não sei qual que é, o Toy Story 1? É o 2. O 2. Eu acho que é o 2. E aí tem uma cena que eles estão naquela máquina de brinquedo, assim, né? Os ETs. Os ETzinhos. Sim. Eles estão dentro da máquina e aí tem... Eu acho que é o 1, sei lá, enfim, algum deles. Eu sei que tem
a garra, né, da máquina de brinquedo que pega os brinquedos, normalmente. E naquele contexto, eles, tipo assim, eles têm como a garra como um deus, né? Eles são, tipo, realidade paralela. Aí eles, uau! O garra! Exatamente. E aí tem um específico, tem uma frase em específico que esses ETs falam, que é tipo assim, que rola todo O Senhor Batata impede eles de voarem pela janela, entendeu? Eu não lembro o que é, do que ele salva. O Senhor Batata, o Senhor Batata salva eles. Eles estão no carro, entendeu? Dirigindo o carro, eles quase caem pela janela. E aí, 3, né? 3 quase caem pela janela. Aí eles olham, depois de passar a situação, eles olham pro Senhor Batata. Uau, eles falam? Eles Uau! Salvou nossas vidas, somos eternamente gratos. E vão andando assim na direção ele, tá bom. Sai daqui! E aí, hoje em dia, tipo, vira e mexe a gente faz isso também. A gente se encontra, tá muito tempo sem se ver. E aí, a gente às vezes olha, o primeiro momento que a gente olha pra cara uma da outra, a gente, uau! E começa a andar igual você em direção a outra. Salvou nossas vidas, somos eternamente gratas. E a gente se abraça falando isso. Então, assim, ou então, isso também é primo do Teletubbies, se amam muito. A gente faz muito também, a gente se abraça como se fosse Teletubbies, assim, esfregando as barriguinhas. E a gente, Teletubbies, se ama muito. Surto, gente, surto. Surto. Tem uma que tem mais uma origem no meu pai. Gente, meu pai é... Não, ele é fantástico. Ele é, né? Ele é um meme. Esses dias eu cheguei em casa, eu não sei se eu contei. Eu cheguei em casa, tava na rua, ele tava no trabalho ainda. Quando eu saí de casa, ele estava no trabalho. E aí, quando eu retornei, ele tava ali na área de serviço e eu entrei pela área de serviço, né? E eu não fechei a porta. Eu literalmente só abri e coloquei o corpo pra dentro. Ele tava se tirando a roupa, né, do trabalho. E ele começou a cantar uma música sobre voltar pra casa. Eu não lembro, não vou saber qual que é. Mas era em inglês e tal. Ele começou a cantar e tal. E aí, eu literalmente parei na porta e comecei a dançar. E ele começou a dançar também, tipo assim, do nada. E aí, a gente passou, sei lá, 30 segundos nessa dinâmica, rindo e dançando e tá. E aí, do nada, a gente começou a rir e seguiu a vida. É tipo... É assim. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Oi, como é que foi seu dia, pai? E aí, segue a vida, benção. Exato. A gente tem essa coisa, né? Meu pai é muito assim. Exato. Tipo, quando ele faz alguma coisa legal, a gente, pô, pai, valeu, Daddy. Aí ele, Daddy, go. Aí a gente começa a dançar. Daddy, go. Pra quem tem a teoria de que, né, o musical é um absurdo, porque ninguém começa a cantar e dançar do nada. Acontece, lá em casa acontece. Lá em casa acontece. Daddy, go. Assim como surgem paródias do nada também. Já aconteceu de... A minha mãe... Rachel, seca a louça. Eu, não, mãe. Deixa essa louça escorrer. Deixa essa louça secar. Entendeu? Sim. Então surge do nada. E meu pai saca um tabuleiro, começa a batucar como se fosse um pandeiro. Lá em casa, assim, ó, alguém puxa e os outros acompanham. E sem combinar. Só acontece. Né? Então, é bem engraçado. A teoria do musical funciona lá em casa. Mais um meme que meu pai... Tô brincando. Tem mais um meme que é meu pai que fez surgir em casa. Que é tocou, o barata voa. Eu adoro essa frase. Ela explica, entendeu? Ela coloca na situação, entendeu? Quando a gente quer dizer que alguma coisa caótica aconteceu em algum lugar, sabe? Nossa, mas também, né, aconteceu tal coisa, em tal situação, e sabe o que aconteceu? Tocou barata voa. Tocou barata voa. E aí um dia eu tava trabalhando, né? Eu trabalhava em restaurante ainda, nessa ocasião com atendimento. E era um bar-restaurante, então ele tinha calçada ali e ficava meio que na rua. E às vezes acontecia de entrar barata. Isso é um pouco inevitável. Não era nem de barata de dentro, não. Né? Tipo, era barata que vinha de fora. Muitas vezes ali passeando, estamos aqui dando uma volta, vou entrar aqui nesse restaurante. Pra infernizar. E aí, quando a gente percebeu, não tava muito cheio, quando a gente percebia, começava já uma movimentação, né, de medo, né, da galera, tipo, ai meu Deus, tá pra aquele lado ali e tal. E quando era voadora, desespero. Geral. Evidente, assim, você nem raciocina o movimento que você vai fazer com a sua corpo. Calamidade pública. Reside. Exatamente, cada um por si também. Às vezes você tenta entrar no amigo, assim, né, achando que tu vai se defender. Não vai acontecer. Mas aí... E aí, nesse dia caiu minha ficha.
falei assim, gente, é isso. Tocou barata Toca o barata voa. E tem situação que é isso, tipo, zoneia tudo. Toca o barata voa. Eu acho que só tocar barata voa, ele traduz. Passou a traduzir exatamente. Exato. Algumas circunstâncias. Caos. Por exemplo, aí a empresa tava indo bem, aí o cara da empresa faleceu. Aí tocou barata voa, entendeu? Tocou barata É voa. isso. Eu, assim, recomendo, usem. Inclusive, vou fazer uma camisa. Tocou barata voa. Vamos tocar o barata voa? Exatamente. Nossa, Nossa, total. lindo. Tocou É uma barata baratinha voa. ali, uma baratinha bem aqui. E tem um detalhe, que eu acho que é a origem de tudo, porque meu pai, ele tem um trauma. Não, assim, todo mundo é quase unanimidade, né? Uhum. Não tem ninguém que pega uma baratinha na mão e faz carinho, Tranquilo. né? Fala assim, poxa, que coisa linda, né? Não tem. E a tendência é a galera se afastar. Mas meu pai, especificamente, ele tem medo. Ele realmente odeia. Pavor. E isso vem da infância ali, né? Que ele morava numa casa zoadinha e tal. E quando desligava a luz da cozinha, ele às vezes ouvia as baratas andando. E além de ouvir, sentir cheiro. Quem já sentiu cheiro de barata sabe. Coitado. Porque barata tem cheiro. Nossa. Não, é sério, o homem ele fica arrepiado. Cheiro, Ele fica arrepiado quando ele vê barata, quando ele sente cheiro de barata. Ele tem calafrio, entendeu? Coitado. Exato, tadinho. Exatamente. E aí acontecia às vezes delas entrarem no saco de pão, ele ia comer o pão, tava com cheiro de barata. Então assim, a pessoa viveu uma perturbação com barata. Tadinho. Além da normal que todo mundo vive, ele teve uma traumática realmente. E aí até hoje ele tem pavor de barata. Quem é próximo da família que já pôde presenciar, entende que é medo mesmo, tá ligado? Então vem daí. Pra ele tem um peso realmente, a barata voar. É muita coisa, é muito caos mesmo, é muita emoção que gera ali, muito gatilho, tá ligado? Tadinho, velho. Coitado. Quem tem que matar barata lá em casa é minha mãe, tá? E ela vai com a chinela mesmo? Ela tá nem aí. Ai, Cláudia, que Mata bobeira. Tadinho. E ele é meio tontado. Ai. Minha mãe com 1,58 de altura, meu pai com 1,83. Apenas. E o último, damn. O último. É assim que fala? Damn. Sei lá. Não sei, eu só falo. Damn, mas assim... Quem tá acompanhando aí já viu que a gente usa, né? Damn. Bastante. E às vezes é damn. E às vezes é damn, girl. Damn. Exato. É que a gente tem essa coisa de ficar imitando, meio caricata, né? E às vezes em alguns contextos, bem negronas, às vezes a gente vê uma situação absurda, a gente, damn. Damn, girl. Go ahead, girl. Então, quando a gente tá muito bonitona, assim, uma pra outra, a gente fala, mesmo. Damn. Girl. Damn. Surgiu em alguma situação que a gente falou, tipo, que a gente falou assim, sei lá, sobre desespero, não sei. E aí a gente se olhou, aí você, tipo, o que traduz isso? Aí você, damn, girl. I feel you, girl. Tipo assim, então a gente tem usado bastante. Damn. E esse foi o top 10 memes, brincadeiras, sei lá, piadas internas nossas e da nossa família, né? Óbvio que tem muito mais. A gente demorou até pra conseguir listar todas essas, né? Porque é tão espontâneo que só... a gente teve que fazer um esforço mental aí pra conseguir lembrar o top 10. Mas eu acredito que muitas famílias têm isso. Famílias duplas, amigos, enfim. E eu acho legal, porque sempre tem uma história por trás. Então, compartilha aí se vocês têm alguma expressão que é única aí do grupinho entre vocês, entre amigos, entre família, namorado, e a história que tem por trás disso. Exato. Né? É super legal. E aí, se você se identificar com algum, quiser adotar, lembrar de alguém, manda pra pessoa. Cara, isso aqui, esse meme aqui, ó, é muito sua cara. Então manda lá, beleza? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.